Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Karina e hoje eu vim aqui trazer a resenha de um livro, que é esse daqui, que se chama A História. Esse livro, ele conta todas as histórias da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, em formato de história mesmo. Ele é uma leitura bem mais fácil para quem não está acostumado a ler a Bíblia do que a leitura da própria Bíblia. Por quê? Porque ele conta em detalhes as histórias, por exemplo, a história de Adão e Eva, a história de Caim e Abel, a história de Abraão, a história de Jó, a história de Jesus. Ele conta também uma parte do Apocalipse. Então, para quem não está acostumado a ler a Bíblia, esse livro ele é bem interessante. Os autores dele são dois. É o Max Lucado e o Randy Frazee. E por que eu recomendo a leitura desse livro? Principalmente para quem não tem o costume de ler a Bíblia, para quem nunca leu a Bíblia. Por quê? Eu vou falar aqui um pouquinho sobre a importância da gente ler a Bíblia, porque eu ouço muita gente falando que já foi enganado por pessoas que às vezes é na igreja e às vezes ouve alguma coisa que às vezes que acha que tá fora. Só que, gente, o que acontece? Ninguém engana a gente. É a gente que se permite ser enganado. Por quê? Porque muitas vezes a gente não tem conhecimento. Quando a gente não tem conhecimento sobre um assunto, fica muito mais fácil da gente ser enganado. A própria palavra de Deus, lá no livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6, ela diz assim: O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. E conhecimento de quê? Da palavra de Deus. É muito difícil a gente obedecer a Deus sem conhecer a vontade de Deus. Não tem como a gente, por exemplo, não tem como a gente ser amigo de uma pessoa, saber o que a pessoa gosta, se a gente não conhece a pessoa. Então fica muito difícil a gente obedecer a Deus e seguir o caminho dele se a gente nunca leu a palavra dele. Então, assim, eu recomendo demais a leitura desse livro para quem nunca leu a Bíblia, para quem nunca conseguiu ler a Bíblia por achar que ela tem uma linguagem muito difícil. Inclusive, esse livro ele tem me ajudado muito na série bíblica que eu estou fazendo, de todas as histórias dos principais personagens da Bíblia. Se você não viu, tem uma playlist aqui no YouTube que eu coloquei como séries bíblicas. Esse livro tem me ajudado muito e eu vou abrir aqui, não sei se vai dar para ver. Mas eu vou abrir aqui, porque dentro do livro, os dois autores, eles colocam alguns comentários. Não sei se tá dando para ver, mas tá vendo que tem uma parte que tá em negrito? E que tem uma letra um pouquinho diferente? Esses são os comentários dos autores. E esses comentários, eles ajudam também a gente a poder compreender melhor o assunto, do que está sendo falado. E eu gostaria de deixar aqui, gente, a importância de ler a Bíblia. Por quê? Eu vou dar um exemplo aqui bem simples. Quando a gente está passando mal, a gente vai no médico, a gente precisa confiar no médico. Por quê? A gente sabe os sintomas da doença, mas a gente não sabe que doença que a gente tem. Tem doenças que têm sintomas muito parecidos. Como a gente não estudou para isso, a gente não tem conhecimento, a gente precisa confiar na palavra do médico. E se a gente pega um médico bom, muito provavelmente ele vai dar o diagnóstico adequado e vai passar medicamentos adequados para a gente poder ser curado e melhorar. Agora, se a gente pega um médico que é ruim, ou que um médico que até formou direitinho, mas que não deu sequência aos estudos, que parou de estudar, a chance da gente ter um diagnóstico errado, da gente ter um tratamento incorreto é muito grande. Então, o que acontece? Isso também acontece com pessoas. Aqui no Brasil teve um caso muito famoso, que é o caso do João de Deus. Vou falar desse caso do João de Deus, não tô falando de religião nem nada, é porque ficou um caso famoso, mas tem escândalos também no meio evangélico, que foi o caso da Flor de Lis, e tem escândalos também no meio católico, que foi o caso do padre que roubou também. Tem escândalos em tudo, gente. Eu tô falando aqui, só tô citando exemplo do João de Deus, porque foi um caso que ficou muito famoso mesmo. Mas assim, eu respeito todas as pessoas espíritas que estão assistindo o meu vídeo. E o que acontece? Gente, ele fazia muitas coisas ali com as mulheres,
falando que era parte da cura, que precisava tocar nas partes íntimas das mulheres, de fazer coisas, gente, e falando que se elas não deixassem ele fazer aquilo, que elas não conseguiriam a cura. Gente, isso contradiz demais com a palavra de Deus, porque Jesus, quando ele curava as pessoas, geralmente ou ele curava por imposição de mãos na cabeça da pessoa, ou ele utilizava muito da palavra. Às vezes ele falava ser curado, levanta e anda, como ele falava com muitos paralíticos. Então, gente, muitas vezes a gente sofre, acontece alguma coisa na vida da gente, a gente permite muitas vezes as pessoas ofenderem a gente porque a gente tem falta de conhecimento. Não tô culpando as vítimas. Claro que vítima é vítima. Mas, gente, todo conhecimento que a gente puder adquirir para poder evitar esse tipo de situação, independente da religião ou do líder que você segue. Jesus, ele falou, lá em Mateus capítulo 7, versículo 15, cuidado com os falsos profetas, eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. A gente tem que sempre confiar no que está escrito na palavra de Deus. Então eu te recomendo muito a leitura desse livro. Eu já li esse livro todo. Ele fala certinho o que está na Bíblia mesmo, mas eu vou deixar aqui uma dica. Se você não consegue ler a Bíblia, tem um aplicativo que se chama A Bíblia, que eu tenho no meu celular, eu vou deixar passando aqui, ou no final do vídeo. Você consegue baixar ele no Play Store. Gente, ele tem a Bíblia toda. E se você tem dificuldade de ler por algum problema visual, você pode também clicar num sininho que tem, você consegue ouvir a Bíblia. Então, assim, é de extrema importância a gente ouvir a palavra de Deus para a gente evitar de ser enganado por pessoas que a gente olha a aparência da pessoa, mas a gente não consegue ver o que está no coração da pessoa. Então, assim, vamos dar mais atenção a isso, pra gente evitar de cair na lábia. É o que eu falo. Às vezes, não que as pessoas enganam a gente permite que as pessoas enganem a gente. Porque muitas vezes a gente não tem conhecimento, a gente não tem sabedoria. No caso do exemplo do médico que eu dei, infelizmente, assim, ou felizmente, a gente precisa confiar na pessoa, porque a pessoa, ela estudou muito tempo ali. Então, mas tem coisas, gente, que a gente consegue fazer, que, como é o caso da palavra de Deus. A gente consegue estudar a palavra de Deus, a gente tem acesso à palavra de Deus. Então, eu indico esse livro. Se você quiser comprar, já faz um tempinho que eu tenho esse livro, eu comprei nas lojas americanas. Não estou fazendo propaganda, é porque eu comprei lá mesmo. Mas eu acredito que esse livro vende assim, nas principais livrarias. Ele é da editora Sextante, que é uma editora que geralmente tem nas livrarias mesmo. Então, assim, fica a dica desse livro para hoje. E como eu falei, quem tem dificuldade para ler a Bíblia vai gostar bastante. Quem não consegue ler de forma nenhuma, faz o que eu falei. Baixa o aplicativo e pelo menos ouça, porque você ouvindo, você já está aprendendo e absorvendo. Então, toda vez que alguém for falar alguma coisa de errado com você, você já vai ter um discernimento melhor para saber se aquilo é bom, se aquilo é verdadeiro ou é falso para você. Muito obrigada para quem me ouviu até aqui. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.